Agora é o seguinte, minha gente, vamos falar sobre diabetes, porque o país, o nosso aqui, tem pelo menos aí 17 milhões de pessoas diabéticas. Tu tem noção? No ranking assim do mundo, a gente ocupa a 6ª posição. É uma posição que não é nada boa, né? E aí, quando a gente fala sobre diabetes, a gente pensa em alimentação, pensa que é porque comeu açúcar demais. Mas será que é por causa disso? Amanhã é o Dia Mundial do Diabetes e hoje a gente traz o tema no quadro Quero Mais Saúde. Olha, quem vai nos ajudar hoje com esse assunto, né? O nosso queridíssimo doutor Gabriel de Assis, ele que é endocrinologista e é o médico responsável por ajustar essa questão aí, né, doutor? Porque muitas vezes quando a gente fala de diabetes parece que é uma coisa única, mas na verdade existem vários tipos de diabetes, né? Isso. Esse número que você trouxe para a gente, 17 milhões, é de diabetes tipo 2, que é o mais frequente. Tá. Existem outros tipos de diabetes, mas o objetivo dessa campanha que a gente está promovendo, do Novembro Azul do Diabetes, Sim. é principalmente para a gente conscientizar sobre o diabetes tipo 2. Qual seria a diferença? Porque às vezes assim, o tipo 2 é o que você adquire, o tipo 1 é o que você nasce com ele. Mulheres grávidas podem ter diabetes gestacional. Quando tem diabetes gestacional, fica para o resto da vida? Quais seriam as principais diferenças? Doutor? O diabetes tipo 2 é um tipo de diabetes em que a insulina que a pessoa produz não age direito. E aí tem mecanismos complexos envolvidos, seja a alimentação inadequada, juntando com sedentarismo, fatores genéticos envolvidos. E aí, por esses motivos, juntando a glicose no sangue sobe. Diabetes gestacional é parecido o mecanismo com o diabetes tipo 2, tanto que mulheres que têm diabetes gestacional, depois da gravidez, têm que saber se elas evoluíram para diabetes tipo 2. A gente tem que fazer esse exame. Metade das mulheres com diabetes gestacional vai desenvolver diabetes tipo 2. Entendi. Então é algo que realmente, né, muitas vezes a gente diz assim, eita, ficou diabético, comia muito açúcar, né? Mas ali vai ser talvez aquele probleminha de não conseguir metabolizar, digamos assim, a insulina, o que deveria funcionar bem. Claro que a alimentação tem um fator que pesa muito, mas que não é necessariamente porque a pessoa comeu muito açúcar, né, doutor? Não, inclusive a gente tem outros fatores de risco que são mais impactantes que comer muito açúcar. Tipo o quê, doutor? Por exemplo, uma dieta rica em gordura, a gente sabe que ela aumenta o risco do diabetes mais do que a dieta rica em açúcar. Mas aí, entre esses dois, ainda tem um mais ainda na alimentação que aumenta o risco, que é o quê? Você não comer legumes todos os dias. Então, quando você não come legumes todos os dias, a gente sabe que isso sozinho aumenta o risco de diabetes. Olha aí, então mais do que se preocupar, né, em não comer açúcar, acrescenta hoje mesmo, se não botou no almoço, no jantar, bota um legumezinho, viu, que é para ajudar a diminuir aí esse risco. Exatamente. Uma coisa que todo mundo sempre, né, fica atento é a quantidade da medida, o número ali que vai dar no exame de sangue quando a gente faz da glicose. Quando a gente fala de pressão alta, né, a gente antes tinha 12/8, estava ótimo, mudou. Com relação à glicose, ainda permanece aquele número? Que número seria esse? Ainda permanece. Até 99 é considerado normal. Para o diagnóstico de diabetes é a partir de 126. Isso em jejum, a glicose em jejum. Já é considerado diabetes? Já é considerado. Você precisa repetir o exame, doutor? Se deu 126, já é diabético? 126 em 2 dosagens. A gente tem um outro exame que é usado para diagnóstico de diabetes, que se chama hemoglobina glicada. Legal. Então, quando está acima de 6,5%, também é diagnóstico de diabetes. Então, a gente tendo 2 exames, já podemos confirmar o diagnóstico. Então, tem que observar a hemoglobina glicada e a glicose, né, que se até 99 está ok. Passando de 99 já é um sinal de alerta, digamos assim? Já é um sinal de alerta, inclusive tem nome esse sinal de alerta, se chama pré-diabetes. Entendi. Aí dá para reverter, no caso? Dá para reverter, mas a gente tem que estar de olho, porque a pessoa que tem pré-diabetes, ela tem risco aumentado de evoluir para diabetes tipo 2. Entendi. Já é uma porta de entrada aí bem escancarada, né? Isso. Tem interação dos nossos telespectadores, sua participação é muito bem-vinda, tá? 991222540. Ana Marli, no caso da diabetes, papai com 83 anos controla com medicação pela manhã e à noite. Não toma insulina. Gosta de comer algumas coisas que não deveria e eu até dou um pouquinho às vezes. Tudo bem, né, Ana? Mas nada muito exagerado. Eu pergunto, com 83 anos, a diabetes pode piorar muito? Ou se está até agora assim, sendo controlada, a tendência seria não piorar? Um cheiro, Ana, e beijo para papai. Eu amo quem chama pai de papai. Tu
chama papai ou painho? Chama painho. Eu chamo painho também, acho engraçado que chama papai. Vamos lá, uma pessoa com 83 anos, diabético, mas digamos assim, né, que trata a doença, toma medicação que no caso não é insulina, dá para pensar que já está estabilizado e que vez ou outra pode comer uma besteirinha? Olha, ele tem 83 anos, não vamos ser muito exigentes, Entendi. né? Não que ele não tenha que promover a saúde, cuidar da saúde, mas... Não dá para ser rigoroso, né? Não, e assim, se ele tem muito tempo de doença e não precisou evoluir para o uso de insulina, é um bom sinal. Sinal que ele se cuidou durante esses anos. O tempo do diabetes conta muito para saber como está a situação dele nesse sentido. Se a gente precisa ficar um pouco mais preocupado ou não, como é que estão os últimos exames dele. Então, acho que essa resposta não é tão simples, mas de antemão o que eu posso dizer é isso. Uma pessoa de 83 anos, com certeza... Tá bem demais, né? Não, e a gente fica mais relaxado. Sim, tranquilo. Mais interação em tela, tá? Vamos ver o que o pessoal de casa quer saber sobre diabetes. Minha glicada deu 9,6. Faço uso de medicação. Tive diabetes gestacional. Elisângela de Mandacaru. Um beijo, Elisângela. Tá alta, né? Essa glicose... Como é? Essa daí é hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, né? Que era para ser 6? 6,5. A partir de 6,5 a gente chama de diabetes. Para quem tem diabetes, a gente quer deixar menor que 7. Tá. Então, 9,6 está alto. 9,6 está alto. E viu que ela disse que diabetes gestacional. Diabetes gestacional. A gente não sabe há quanto tempo ela teve o bebê, né, doutor? Para entender assim se é recente ou se faz muito tempo. Mas ela entrou nos 50% que evolui para diabetes tipo 2. 9,6 já é diabetes tipo 2. A pessoa pode ter essa hemoglobina glicada alta e ter a glicose abaixo de 99 ou as duas andam muito próximas? Pode, assim? mas é infrequente. Tá. Quando isso acontece, a gente tem que fazer um exame mais sensível, que se chama TOTG, teste oral de tolerância à glicose. É conhecido como o teste da garapa, porque você toma uma garapa bem doce, as grávidas fazem no pré-natal, ele é mais sensível. O que é que isso quer dizer? Que se ele vier normal, a pessoa não tem diabetes. Ela trouxe a informação extra pra gente. No caso, ela teve o bebê há 10 anos, né? A diabetes gestacional. Então, não é recente, né? Não, esse diabetes dela... Então, vê só, olha que interessante. Ela teve diabetes gestacional há 10 anos. E ela evolui para diabetes tipo 2. Então, entra na estatística. E não sei como foi esses anos, mas a doença evolui. Ela está numa glicose maior e ela precisa ser avaliada, porque possa ser que precisa até entrar com insulina. Entendi. Então, ó, vamos buscar ajuda, né? O médico endocrinologista para lhe dar esse suporte. Não deixa piorar, não. É o quanto antes, né? Deixar ali controlado melhor. Mais interação em tela. Obrigada, viu? Todo mundo está participando hoje aqui do quadro Quero Mais Saúde. Tiago, quem tem diabetes pode tomar refrigerante zero? O cheiro, Tiago. Gostei da pergunta. É uma pergunta interessante. Entra um pouco na história do senhor de 83 anos, se pode restringir ou não. Vê só, o ideal seria não tomar refrigerante. Tá. Não tomar refrigerante. Para quem tem diabetes tipo 2, que é a maioria das pessoas, um açúcar uma vez ou outra não teria um problema. Sim. Então, assim, até o refrigerante normal, se fosse uma vez perdida, não teria problema. Essa história de refrigerante zero é muito mais importante para quem tem diabetes tipo 1, que é um outro tipo de diabetes, menos frequente, geralmente começa na infância e que a pessoa desde cara já começa a usar insulina. O mecanismo é diferente, o pâncreas da pessoa não produz insulina e aí ela precisa ficar aplicando. Então, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, que não é o caso da maioria das pessoas, quando ela toma refrigerante normal, como ela não produz insulina, sobe muito. Então, isso é uma situação que a gente ficaria mais preocupado. Diabetes tipo 2, tudo com moderação. Tudo com moderação, né? O negócio é encontrar o equilíbrio. Mais interação em tela, o consultório hoje tá bombando, viu, doutor? Bora simbora responder o pessoal de casa. Oi, meu nome é Patrícia, quero tirar uma dúvida. É verdade que comer banana faz mal para quem tem diabetes? Eu já ouvi muito isso. Eu acho que é bem comum a gente ouvir dizer que quem tem diabetes não pode comer frutas por causa da questão da frutose. Não pode, não deve ou com moderação, doutor? Com moderação também. As frutas que são muito doces, elas vão aumentar a glicose. Então, assim, entra na mesma história. Tem que ser com moderação. Não é uma coisa que não você... Não é porque é saudável, né? Assim, é fruta... Não é porque é natural. Então, assim, não pode comer todos os dias. Não pode Nem comer... pode comer uma penquinha de banana, né? Porque banana é aquele negócio que a gente vai mastigando, quando vê, comeu 5, né, meu amor? Exatamente. Aí é uma coisa que tem que ser realmente também com moderação. Essas frutas doces tem que ser com moderação. Combinado. 991222540, mais dúvidas em tela. O tema de hoje é diabetes, aqui do quadro Quero Mais Saúde. Leilão Cheiro. Boa tarde, Desirê. Tem como reverter a diabetes adquirida por maus hábitos alimentares e sedentarismo? Ou uma vez diabético, sempre diabético, doutor? Essa pergunta é muito boa.
boa, porque até não muito tempo atrás o raciocínio era esse. Uma vez diabético, sempre diabético. Mas com o advento de novos tratamentos, principalmente as canetas, que foram muito famosas, são medicamentos muito potentes para baixar a diabetes. E com mais pessoas fazendo cirurgia bariátrica, hoje a gente tem um conceito de remissão em diabetes, que é o quê? A pessoa com um exame normal, sem estar usando remédio para o diabetes. É possível isso. E por que a gente fala remissão e não cura? Porque se a pessoa não se cuidar, voltar ao peso, voltar aos maus hábitos... Desmantela. O diabetes volta, desmantela. Ô, doutor, a gente tem muita interação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nessa nossa participação agora. Doutor Gabriel volta no próximo bloco, então ainda dá tempo de você mandar sua pergunta. Se a gente tá ligeiro para responder, na volta é quem tem muito. Antes de ir por intervalo, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje em dia é bem comum a gente ouvir falar que quem tem essas partes escurecidas, por exemplo, pescoço, aqui, né, nessas regiões... diz que é porque está com a insulina alta e que isso já é um sinal de pré-diabetes. É verdade, doutor? É verdade. Muito melhor do que você fazer o exame da insulina, que de vez em quando a gente vê, esse sinal que você falou se chama acantose nigricans. É um sinal que a pessoa pode ter excesso de insulina, sim, e tem uma resistência à insulina provável. Essa pessoa precisa fazer exame de diabetes. Entendi. Então, já é um sinal, né? Próximo bloco, o doutor Gabriel continua com a gente, então não me abandona. E no próximo bloco, além de continuar falando sobre diabetes, tem a dica de decoração para o Natal, tá? A Kaline já está por aqui e você vai aprender a fazer uma mini guirlanda. Eu volto já. Estamos de volta com o Melhor para Você, são 2h43. Hoje no quadro Quero Mais Saúde, o doutor Gabriel Dias está falando sobre diabetes. Para você que está chegando agora, doutor Gabriel, vamos fazer a bizu de novo, né? Diabetes tipo 2 é aquela que vai dar um probleminha não conseguir o negócio lá. Explica aí de novo. No funcionamento da insulina. Certo. A pessoa produz insulina normalmente, mas ela não funciona direito, por diversos mecanismos. E aí entra a história da resistência insulínica, aquilo que você falou, da acantose nígrica, que escurece. Então, assim, a insulina não funciona direito e a glicose no sangue sobe. Detalhe, não é sobre o consumo de açúcar, claro que tem que maneirar, mas o doutor Gabriel disse que muitas vezes mais o consumo de gordura é mais importante para esse diagnóstico de diabetes e não consumir legumes, viu? Bota legumes aí na sua dieta. Isso. Bora para mais dúvidas, doutor? Que eu disse hoje que o teu consultório tá lotado, meu amor. A recepção tá cheia. Cadê? Coloca aí na tela pra gente ver que deu um probleminha aqui. 991222540 é o número do nosso WhatsApp, tá? E aí você pode participar, interagir, mandar sua dúvida, que a gente vai tentar resolver aqui e ajudar todo mundo pelo nosso WhatsApp, né, Wesley? Vai dar certo hoje? Vai, em nome de Jesus? Wesley? Vai, bota aí na tela, 991222540. Boa tarde, eu tenho 45 anos, sou diabética tipo 2, tomo medicação e insulina NPH irregular. Preciso fazer exercícios físicos, porém não tenho disposição física, sempre acordo cansada, sem ânimo. O que eu faço, hein, para ter disposição? Seria o caso de tomar algum suplemento, creatina? O diabetes acaba também tirando um pouco da energia, doutor? Se ele tiver alto, pode. Então, antes de tudo, a gente precisa avaliar, saber se essa insulina está sendo feita da forma correta. Às vezes a dose não está certa, a gente precisa ajustar a dose. Então, tem que fazer uma consulta para saber se tem outros motivos que justificam o cansaço. Sim, muitas vezes B12, ferro, pode ter alteração dessas. Outras doenças, de repente. Antes de tomar suplemento, qualquer coisa, vai no médico para fazer toda a avaliação certinha e aí sim tomar uma decisão acertada, né? Junto com o médico. Exatamente. 991222540, mais interação interna. Boa tarde. Para o diabético tipo 2, qual seria a taxa para ficar diariamente? Olha, e aí? Se a pessoa não usa insulina, ela não precisa ficar furando o dedo. Tá. Então, antes de tudo é isso. Se ela usa insulina, em jejum a gente quer menor que 130. Mas aí o que a gente usa no consultório é a hemoglobina glicada. Entendi. Que é para a maioria das pessoas menor que 7%. Então, no caso, a única pessoa que precisaria todos os dias, né, tá medindo essa questão da glicose no seria dedo. Quem toma a insulina, Exatamente. Né, doutor? No caso, que teria que levar em consideração 130, é isso? 130. Para quem usa insulina, ficar furando o dedo em jejum, a meta é 130. E para quem não, toma medicação sem ser insulina, precisa ficar voltando ao endócrino regularmente, qual seria esse período? Depende de como tiver a situação.
situação. Se ela estiver bem controladinha, cada 6 meses, 12 meses pode ser um bom prazo. Mas se a gente está ajustando o remédio, ainda está um diabetes alto, às vezes a gente tem que encurtar a cada 3, 6 meses. Entendi. Então fica de olho, tá? Tem mais interação, 991222540 é o nosso WhatsApp. Deixa salvo aí. Boa tarde, Desirê, doutor. Boa tarde. Fiz a hemoglobina glicada, deu 5,3. Como fazer para baixar mais essa taxa? E quanto tempo depois eu devo repetir o exame? Tá boa a taxa, não tá? Tá normal. Não sei se tem algum motivo específico para você querer baixar a taxa, mas está dentro da normalidade. Eu não ficaria preocupado em baixar, não. Em relação ao tempo de quando você deve repetir o exame, depende. Se você tem outros fatores de risco, a gente encurta o tempo. Então, assim, se você tem pais com diabetes, teve diabetes gestacional, por exemplo, Sim. então a gente pode deixar cada 6, 12 meses. Mas se você não tem nenhum fator de risco, tem diretriz que pode orientar a gente a repetir o exame até em 3 anos. E para baixar essa hemoglobina glicada, é alimentação, atividade física? Mas está normal. Tá ok, não se precisa, preocupa. não. 5,3 tá Normal. ótimo, né, doutor? Tá ótimo. Mais uma interação em tela, 991222540. O que é que vocês querem saber? Olha só, boa tarde, Desirê, doutor. Tira Boa uma tarde. dúvida. É verdade que diabetes emagrece? Cheiro? Acho que é Emiliana de Campina Grande. E aí, é verdade? É verdade, mas é o diabetes que está altamente descompensado. Então, assim, diabetes é uma doença que ela não dá sintomas. Entendi. É por isso que a gente faz o Novembro Azul do diabetes. Porque a gente quer fazer o exame e dar o diagnóstico na pessoa que não está sentindo nada. Então, quando ela vai ter algum sintoma, às vezes já tem 10 anos de doença, a pessoa não sabia. E aí, um dos sintomas, quando a glicose ficar maior que 200, maior que 300, é a perda de peso. Então, pode acontecer de ter perda de peso por diabetes, mas é quando a glicose está muito alta. Diz até que o xixi, até formiga vai, né? Tem gente que, assim, fala que também é outra, mas também é quando já está muito descompensado, né, Isso, doutor? nessa situação de perda de peso, a pessoa perde açúcar pelo xixi e aí junto com o açúcar vai água, aí começa a dar muita sede, aí vai bebendo muita água. Então, são sintomas de glicose muito alta. Ou seja, não espere sintoma dizendo assim, mas se eu não emagreci, se não tem formiga no meu xixi, se eu não estou com sede, eu não estou com diabetes, tenha cuidado que muitas vezes é num acidente ali no dia a dia, um corte que de repente você descobre que vai ter até mesmo que amputar ali um dedo, né? Às vezes um membro. Todo mundo acima de 35 anos, mesmo sem sentir nada, tem que fazer exame para saber se tem diabetes. Olha aí, assunto é sério, tá? Última interação em tela, 991222540. Boa tarde, meu endócrino mudou minha medicação e hoje eu tive hipoglicemia, 51. Me senti muito mal. Cida, um cheiro. Às vezes parece doidice esse negócio de um diabético ter hipoglicemia, Não, mas né? acontece, é muito frequente, principalmente com quem usa insulina. Tem alguns remédios que dão hipoglicemia, os principais são 2, se chama gliclazida e glibenclamida. Não sei se foi um desses 2 que seu médico passou, mas insulina também pode causar. Então, se for um ajuste recente, é bom você voltar para ele, contar o que aconteceu, principalmente se estiver acontecendo mais de uma vez, para poder fazer esse reajuste. Se for um comprimido novo, você pausa o comprimido até voltar com ele. Se for um ajuste de insulina, então você volta à dose antiga até falar com ele de novo. Entendi, porque aí também a hipoglicemia traz sintomas muito ruins também, né, doutor? Para quem passa é horrível a sensação. Olha, então nem hipo nem hiper, tá? A gente precisa estar tudo ali estabilizado, como o doutor Gabriel disse. Acrescentar legumes, não precisar ser rígido demais também, né, doutor? De dizer Fazer assim, exercício físico. Então, assim, a gente fica muito preocupado. Eu como muito açúcar, vai dar diabetes. Mas sedentarismo aumenta o risco de diabetes. Bem mais que comer açúcar ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa se movimentar, precisa fazer exercício físico, precisa adicionar legumes na alimentação. Então, isso são coisas que a gente sabe que diminui o risco de diabetes. graças a Deus, hoje eu já estava comendo, viu? Cenoura, brócolis, couve-flor. Então, eu já tô meio caminho andado pela frente, Muito né? bem. E chupando chiclete, mas foi um só. Meu Chiclete diretor me sem entregando. açúcar. Ixi, esse tem açúcar até umas horas. Ixi. Era daquele que comeu, morreu. Foi minha amiga Mimi que me deu, não foi, Mimi? Mas um chicletinho por dia tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Graças a Deus. Ó, doutor, obrigada, viu, por ter vindo. Prazer Cheiro meu. pra esposa, pro bebê. 22 dias, viu, obrigado. bebê em casa. A vida do doutor não tá fácil, não. Mas vai lá seguir esse maravilhoso DR Gabriel Assis, né, doutor? De Assis. De Assis. Doutor, tô tão ruim da vista, viu, misericórdia. Tu não é oftalmologista, não, mas tá cada dia pior. Toma meu óculos. Bom, deixa eu ver se vai melhorar. Vixe, misericórdia. Que danado de... Não, doutor, piorar assim muito. É uma lupa, amigo. Ei, vamos embora. Um cheiro, viu?